Unidade 2, Grandes Regiões do Sul. 1. América Latina. Aula 11.1 Conteúdo: México. Habilidade: descrever as características do território, população e economia do México. Olá, turmas do 8º ano do Ensino Fundamental, aqui do nosso Centro de Mídia do Estado do Amazonas. Minha cordial saudação a todos os nossos alunos, a todos os professores presenciais. Estamos iniciando mais uma semana na 11ª aula do nosso componente de Geografia. E hoje nós vamos aí avançar no nosso conhecimento, avançar no nosso estudo, abordando sobre o México. Mas antes, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o que nós abordamos nas últimas aulas. Vamos lá. Nós vimos na semana passada sobre a América do Sul, as características gerais da América do Sul, dimensões, formato, áreas, os principais conjuntos que formam aí esse nosso grande continente da América do Sul. Nós vimos também a divisão dessa América, né, em América Andina. Vamos ver a imagem, né? Nós tivemos aí a América Andina. Quem fazem parte da América Andina? Venezuela, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, né? Tá indo um mapinha indicando para nós quais são os países que fazem parte da América Andina. E também nós vimos as Guianas. Vocês lembram das Guianas? Pois é. Vemos aí as 3 Guianas, né? No caso, Suriname, a Guiana e a Guiana Francesa. Só para lembrar que é o único território que ainda faz parte aí da França, território europeu, aí na América do Sul, ok? Então esse foi o nosso resuminho da semana passada, da aula da semana passada, né? Nós vimos as características gerais da América, vimos aí como a América está distribuída e vimos essa América Andina, a América Platina e as Guianas, tá bom? A gente vai ter a aula agora sobre México e vamos aí conhecer um pouco mais sobre esse país que muito influencia também na nossa cultura. Vamos lá. Vamos falar sobre as características gerais do México, né? Então, nós temos uma área total de 1.972.547 km², né? É o México, a sua área total. Nós temos a sua capital, que é a Cidade do México, tá? E a população do México fica entre 123,8 milhões de habitantes, tá? Esses dados eles foram coletados o relatório anual de população da ONU em 2017, tá? E o nome oficial, como é que ele é conhecido? Estados Unidos Mexicanos, tá bom? Fica aí a curiosidade para nós. A nacionalidade de quem nasce lá é mexicana, tá? Então vamos a mais algumas características gerais, né? Ele faz fronteira agora com os Estados Unidos, né? Na cidade de nos Estados Unidos ao norte, tá? Vamos marcar aqui a fronteira com que ele faz com os Estados Unidos, as cidades mexicanas, né? Aqui, ó, que é a fronteira mais conhecida por nós, tá? E também faz fronteira, botar de vermelho que fica melhor. Isso. Aqui, ó, fronteira ao norte, tá? E faz fronteira com o país da Guatemala, cidade de Belize, tá? Ao sul. Então essas são as fronteiras do México. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Golfo do México, também é banhado pelo Oceano Pacífico, tá? Diga-se de passagem. Então o México tem aí essa localização, tá? Identificado para nós, com suas fronteiras a Belize na Guatemala, no sudeste, os Estados Unidos ao norte, tá? E também é banhado pelo Oceano Pacífico ao leste e pelo Oceano Atlântico ao leste, desculpa, e o Oceano Pacífico ao oeste, tá bom? Essas são as localizações gerais do México. Agora vamos ver alguns aspectos socioeconômicos desse grande país. Muito bem, a sua bandeira aqui está representada para nós, né? E a sua moeda é o peso mexicano. Vou botar em amarelo aqui para nós, tá? Aqui na sua bandeira nós temos a identificação, tem até uma curiosidade sobre a bandeira do México, tá? A bandeira mexicana, ela tem uma curiosidade. Essa águia aqui, né, é uma águia comendo uma cobra, tá? Em cima de um cacto.
foi a primeira imagem do que o colonizador espanhol teve no início da colonização mexicana. Então, por isso que eles colocaram essa imagem na bandeira, né? A sua densidade é de 63,2 habitantes por quilômetro quadrado. Isso dá uma média de um crescimento anual de 1,2 por ano, tá bom? As taxas de analfabetismo no México são elevadas, 6,5, isso é considerado alto. E a sua densidade demográfica também é considerada baixa, ao contrário, né? Então nós temos aí uma taxa de analfabetismo alta, sua densidade demográfica baixa e a sua densidade por população também é baixa, tá? Então isso quer dizer que a média é 62 habitantes por quilômetro. Nós temos aí a moeda, que é o peso mexicano, está aqui representada para nós, né? Um exemplo aí que nós temos a imagem de um ícone maia, tá? Aqui para nós, um ícone maia. Tem aqui o brasão, tá? Essa serpente sendo engolida por essa águia, tá? Em cima de um cacto, que mostra aí a colonização espanhola, tá bom? Vale a pena destacar para nós que o Estado mexicano se estendia até o noroeste dos Estados Unidos. Se nós olharmos nos mapas mais antigos, vai identificar que boa parte do território mexicano também estava dentro do que hoje é os Estados Unidos, né? Eles foram perdendo território por conta da ocupação americana para o oeste e com isso foi reduzindo o tamanho do território mexicano até a área que ele é considerada hoje. Uma questão que nós devemos também colocar em destaque em que o México ganha repercussão internacional por conta da fronteira que ele tem com os Estados Unidos hoje. Essa fronteira é palco de disputa territorial, né? E é cenário de tristes imagens dos processos migratórios. Muita gente tenta chegar aos Estados Unidos pelo México, acessando tanto o deserto que liga os Estados Unidos ao México, quanto também aos rios que interligam esses dois países. E acaba sendo palco de tristes imagens de pessoas sendo perseguidas por policiais, pessoas acabam morrendo nos rios aí de acesso aos Estados Unidos, e isso acaba identificando para nós o México como esse sistema de pessoas que querem migrar para os Estados Unidos, né? Recentemente, nós tivemos aí a ideia de construção de um muro pelo presidente americano, que quer separar de fato territorialmente a fronteira entre Estados Unidos e México, aonde boa parte das pessoas que moram no México tentam acessar os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida e de trabalho, assim como aqueles que buscam acessar os Estados Unidos por territórios de outros países. Vale a pena destacar também que a economia mexicana ela é uma economia razoavelmente forte, principalmente no quesito produção mineral, tá? A produção mineral mexicana também é considerada importante para o desenvolvimento do país, mas acaba que, por conta do seu crescimento, do seu PIB ser relativamente baixo, altas taxas de analfabetismo fazem com que o país não tenha espaço no cenário de mercado internacional. Outra característica importante é sua formação. Boa parte dos povos que formam o México são oriundos também dos povos indígenas originários, né? Nós temos aí os maias, os astecas, os incas e vários outros povos que formaram essa grande nação dos Estados Unidos do México, tá bom? Agora, avançando sobre questões mais econômicas, localização do México, mais questões sociais. Então, bora lá. A nossa localização dos Estados Unidos do México. Então, nós temos aí o mapa mundi, tá? Então, quero que você observe bem, tá? O México está localizado 23 graus norte, tá? E 120 graus leste, na porção sul da América do Norte, tá? Então, você observa aí, eu fiz um destaque em especial, a bandeira mexicana, né? E ao estado, a faixa territorial do México, tá? Então, todo o planeta está em cinza, só essa parte aí em vermelho destacando o tamanho do estado mexicano, tá bom? Ainda continuando sobre a localização, bora lá. Ainda sobre a localização do México, quase todo o território está localizado na placa norte, tá? Norte-americana.
com pequenas partes de sua península, na Califórnia e nas placas do Pacífico e de Cocos. Vamos entender aqui como ela está localizado as placas tectônicas mexicanas. Primeiro, quero que você observe essa identificação em preto, tá? Isso aqui são o quê? São placas tectônicas. Lembra que as placas tectônicas são essas camadas rochosas que estão abaixo dos oceanos, que protegem a Terra aí do seu magma, né? Então aqui nós temos a placa de Cocos, né? A placa do Caribe aqui, a placa de Riviera, tá? E a placa norte-americana. Nós temos aí a localização do México nas placas tectônicas, tá bom? E aqui nós temos indicação de vermelho. Vou botar de outra cor aqui para nós sabermos quem é quem. Vou botar em amarelo, identificando as placas os eixos vermelhos. Esses eixos vermelhos aqui, ó, eles são placas divergentes. O que seriam isso? Elas fazem movimento de retração, tá? E as placas convergentes, elas são aquele movimento que é para dentro, de conversão para dentro, e as placas divergentes fazem movimento para fora, tá bom? Então nós temos aí a localização das placas tectônicas, né? Que faz com que também o México esteja localizado em uma área de incidência de abalos sísmicos, tá? A questão dos terremotos, a questão dos tsunamis, que são nada mais nada menos que são as ondas gigantes, elas acontecem, né, nas regiões que são próximas às placas tectônicas. Então, o México está localizado na placa tectônica americana, tá? Sul-americana, e nessa localização ele tem a presença de placas convergentes, tá? Então, essas placas convergentes fazem com que exista esse movimento de entrada e saída das placas tectônicas, e aí nós temos o surgimento de ondas gigantes, os tsunamis, como nós acabamos conhecendo em outro momento das nossas aulas. Vamos falar um pouco sobre clima, tá? O clima do México, como é? A maior parte dele é tropical, tá? Então, identificar aqui, eu vou identificar de vermelho, que fica melhor para nós, tá? A maior parte desse clima é tropical. Ele tem uma parte, vamos identificar o clima tropical no mapa, tá? Então, nós temos aqui o temperado úmido, clima árido tropical ao norte. Essa área aqui é chamada de clima árido, tá? Que aqui está marcado como se fosse muito seco, tá bom? É nessas áreas, principalmente, que nós encontramos aqui desertos, tá bom? É a área de desertos, tá? Nós vamos ver aqui nessa área de clima muito seco. Nas áreas de clima de montanha ou regiões montanhosas, nós vamos identificar principalmente nas áreas do centro. Essa área verde aqui, ó, é área de clima montanhoso, tá? Lembra da questão das montanhas, né? Que acabam modificando o clima da região. E a temperatura lá varia entre 25 e 30 graus Celsius. Então nós temos o temperado úmido, nós temos o subúmido, nós temos temperado com chuvas durante o inverno, o clima seco, o seco, muito seco, quente, subúmido e quente e úmido. A região quente e úmida está principalmente aqui, ó, questão do Golfo do México, tá? Próximo aí à fronteira da Guatemala, tá? Nós vamos identificar principalmente essa região de clima seco, de clima úmido ou muito úmido, tá? A hidrografia. Os rios do México se agrupam em 3 aspectos: de vertente ao Pacífico, ao Golfo do México e de vertente interior, tá? O mais longo dos rios mexicanos é o Rio Grande, tá? Da vertente do Golfo. Ele possui mais de 3.034 quilômetros e sua extensão vai até o limite com os Estados Unidos, tá? O Rio Grande,
ele acaba sendo o principal rio de acesso aos Estados Unidos. A entrada marítima também aos Estados Unidos é pelo Rio Grande, né? Que é o maior rio de extensão mexicana, e ele dá acesso aí ao território norte-americano. Ele tem mais de 3.034 km², e isso faz com que ele se torne um grande rio muito importante para a economia também dos Estados Unidos do México, tá? Então vamos à questão turística. Vamos entender um pouco mais sobre o México no ponto de vista do turismo. Então, quando a gente fala do México, a gente fala que é um país latino-americano que recebe muitos turistas, tá? Gente do mundo todo também vai até o México conhecer a sua enorme riqueza histórico e cultural. Nós temos aí, esse aqui é na cidade do México, tá? A Praça das Três Culturas. Nós temos aí, por que chamar a Praça de Três Culturas? Temos aqui vestígios, né? Fragmentos de templos maias nessa região, tá? E ruínas e edifícios pré-colombianos. Também aqui, isso é mais no interior do México, né? Então, vamos ver aí a maior presença de ruínas, principalmente ruínas indígenas, tá? O que vale destacar para nós nesse aspecto turístico também é que muita gente visita esses sítios arqueológicos no intuito de conhecer como era a estrutura de engenharia, né? Diferente de outros sítios arqueológicos espalhados pelo mundo, no México você vai encontrar o maior número de sítios arqueológicos com edificações, né? Prédios que foram construídos pelos indígenas. Nós estamos falando de culturas que viveram antes da chegada do colonizador. Então, estamos falando de 1.000 anos, 1.200 anos atrás, e algumas delas com tecnologia principalmente para o tratamento da água, para o abastecimento da agricultura, coisas que até hoje, ruínas que até hoje são aí alvo de estudo dos arqueólogos, tá? Para entender como é que esses povos indígenas conseguiam distribuir a sua engenharia, a sua arquitetura. Vamos também falar sobre a economia mexicana. Então, quando a gente fala da economia do México, nós falamos que o México tem um grande centro industrial, tá? Todo o país desenvolvido ou em desenvolvimento também tem um polo industrial, tá? A sua vida econômica é diversificada, com diversas atividades industriais, mas principalmente agrícola e mineradora. Lembra qual é a base desse aqui? Essa base é o produto primário, tá? Produto primário. Tá? E o petróleo é o principal produto de exportação, tá bom? Produz automóveis, petroquímicos, bebidas, minérios e produtos eletrônicos, tá? Mas assim, a base da economia mexicana ainda é a atividade agrícola e a atividade mineradora. Vamos ver como é que ela é classificada para nós, né? Principalmente na área agrícola. O que ela produz excessivo? Feijão, café, milho, sorgo, agave e outros, tá? Então aqui nós temos exemplos do sorgo, tá? E do agave. Parece uma palha, né? Mas ele é usado principalmente com a fibra, tá? Dessa planta aqui, do agave, é usada a fibra, principalmente em estofamento, tá? O sorgo é um tipo de tempero muito utilizado também na cultura mexicana, tá bom? É como se nós fôssemos usar, para quem tem costume, né, de usar no interior, colorau, pimenta do reino, né, colorau, pimenta do reino, qualquer outro tempero. O sorgo ele tem essa tarefa de também ser um elemento para o tempero. Já a agave ela é usado para estofamento, tá? Principalmente de veículos, estofamento de cadeiras, né? Então ela é usada mais para o estofamento, tá bom? Então vamos também partir para a parte da economia mexicana nos minérios, a produção mineral, tá? Então os principais minérios encontrados nessa região é o zinco e a prata. Tá aqui, olha, o zinco, isso aqui é o zinco no seu estado bruto, tá? Esse aqui no estado bruto.
o zinco. Esse aqui é o zinco já beneficiado, tá bom? E essa aqui é a prata no seu estado bruto, tá? Isso aqui serve até para nós, para a gente identificar, porque muita gente faz confusão na prata com zinco por serem semelhantes quando eles já estão beneficiados, né? Na verdade, eles não têm nada de semelhante, eles são bem diferentes, principalmente quando eles são encontrados aí no meio ambiente, tá bom? Então, vamos ver o México no NAFTA, tá? Para a gente entender bem como é que o Estado mexicano ele vai participar de um acordo de livre comércio, né? Quero que a gente volte e lembre aqui, qual é a função de um bloco econômico? Todo país ele precisa de uma atividade econômica, ele desenvolve atividade econômica, todo um país desenvolve, seja setor primário, secundário, terciário. E ele precisa ter relação com outros países para poder vender seu produto e também poder comprar esse produto que ele não possui nesse país. O México vai participar de um bloco econômico, tá? E o que ficou mais conhecido, que por muito tempo nós tivemos aí nos livros de geografia, foi o NAFTA. Bora ver o que foi o NAFTA. Bora lá. Foi um acordo de livre comércio da América do Norte, tá? Ele foi assinado em 1993 e quem fazia parte dele? Estados Unidos, Canadá e México. Então nós temos aí duas economias desenvolvidas, tá? Estados Unidos e Canadá, e uma economia em desenvolvimento que era a economia mexicana. Qual o objetivo do NAFTA? Foi facilitar as transações econômicas entre os países, assim como abolir as taxas sobre a circulação de mercadorias e produtos, tá bom? O NAFTA, ele acabou, né, sendo substituído pelo Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, o USMCA, essa é a sigla atual, que ele foi instituído no ano passado, em 2018. Vale ressaltar que o NAFTA, a substituição dele pelo Acordo Estados Unidos, México e Canadá, ele garante apenas a circulação de produtos, não garante a circulação de pessoas, tá? Na verdade, ele não garante a circulação de nem serviço, diga-se de passagem. Ele não garante a circulação de pessoas e nem de serviços. Ele garante apenas a circulação de produtos. Então, eu produzo nos Estados Unidos, vendo na economia mexicana. Eu produzo na economia mexicana, vou vender nos Estados Unidos. Mas eu não posso ter livre acesso, eu enquanto indivíduo. Eu vou lá, faço parte do acordo, né? Estados Unidos, México e Canadá, e posso circular livremente. Não, tá? Isso é uma principal característica dos blocos de desenvolvimento econômico mais liberal, tá bom?